Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária, em 30 de setembro de 2020. Vereadora Márcia. Agradeço a presença das vereadoras, dos vereadores, a equipe da Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário Tiago, e a quem nos acompanha pelo site da Câmara. Convido a todos para ficarmos em pé e fazer a oração do Pai Nosso. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Presidente, talvez um lápis da minha parte, não há necessidade de fazer o sorteio dos oradores? Não, porque extraordinária não tem oradores. Obrigado. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento. Requerimento. Só um minuto, deixa eu pegar o requerimento. Peço à primeira secretária que faça a leitura do requerimento. Bom dia a todos. Requerimento 472/2020. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem atendendo preceitos regimentais requerem de Vossa Excelência, após ouvido plenário nos termos do artigo 186 do Regimento Interno, a redução do interstício regimental para que seja apreciado também em redação final na sessão ordinária desta data o projeto de lei 42/2020. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2020, Silvio Fernandes, presidente, assinado por todos os vereadores. Muito bem. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que verifique o quórum necessário, maioria absoluta de 6 membros, e declarar a presença dos vereadores à sessão. Com a presença dos 10 vereadores, este plenário está apto para suas votações. Muito bem. Passaremos, então, à apreciação do requerimento. Em discussão, requerimento 472/2020. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei em pauta. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 42/2020 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, atualiza o anexo 3º da Lei 4.937, de 20 de dezembro de 2017, plano plurianual, atualiza o anexo 3º da Lei 5.033, de 27 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da outras providências. O valor de R$ 8.094.804 para enfrentamento da emergência do Covid-19, que será aplicado no custeio de ações
e serviços de saúde, principalmente na liquidação da folha de pagamento dos profissionais do Fundo Municipal de Saúde. O crédito será coberto com recursos oriundos de transferência do Governo Federal, conforme Portaria 1666/2020. Em discussão, o projeto de lei 42/2020. Senhor presidente, queria, em primeiro lugar, agradecer à equipe da saúde que esteve aqui esses dias todos. Primeiramente, bom dia para todos vocês. Agradecer à equipe de saúde que esteve aqui esses dias, trazendo demonstrativo e orientando, mostrando e argumentando a necessidade da aprovação desse projeto. E, por último, conforme foi pedido na última sessão, eles trouxeram esse demonstrativo dos gastos, das despesas da Secretaria de Saúde referente ao coronavírus, né? Ao Covid-19. A gente observa aqui valores, né? Observa, é uma situação assim, uma planilha bastante, para nós, bastante genérica, que você acaba tendo aqui, por exemplo, as despesas em material de consumo, acaba tendo despesa com outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, né? A questão detalhada aí nós não temos, mas nós temos que confiar que a equipe realmente esteja trabalhando para o sucesso desse trabalho do enfrentamento ao coronavírus, contratando profissionais de saúde, médicos, né? E isso, se caso houver alguma coisa ilícita, no caso, o Ministério Público é que, inclusive, o que está acontecendo no Brasil todo, hoje o governador de Florianópolis, aliás, de Santa Catarina, estão fazendo, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, está fazendo lá uma devassa, você entendeu? Devido aí ao mau uso do dinheiro do enfrentamento ao coronavírus. Então, isso deixa a gente, por exemplo, vereadores, nós que estamos aí legislando, também com certo cuidado com a liberação dessas verbas. No caso de houver qualquer ilicitude, né, eu acredito que o Ministério Público possa estar atuando e fazendo, porque nós não temos a competência de ver o que está certo, o que está errado, apenas analisar aqui as despesas, né? E quem vai bater o martelo aí, existe o Tribunal de Contas da União, existe o Ministério Público que vai analisar essas situações. Então, eu quero agradecer o empenho do pessoal da saúde e dizer que eu acredito no trabalho de vocês, acredito na seriedade de vocês e acredito que, independente de quem estiver a partir do ano que vem dentro da administração pública, independente do gestor, eu acredito que vocês estiverem nesse cargo, vocês vão desempenhar um trabalho muito bom. E nós estamos aqui para ajudar, estamos para colaborar. Essa é a função do vereador. Fiscalizar, pedir informações, né? Onde é que vai ser aplicado o dinheiro, onde é que foi aplicado. Essa é a função, e é isso que nós obtivemos resposta, né? Então, diante dessas respostas aqui, eu fico agradecido aí com a equipe da saúde. Muito obrigado. Vereador João. Presidente, primeiro eu quero agradecer. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer a esta casa, na pessoa de Vossa Excelência, pela compreensão. Esse é o exercício e o papel fundamental de cada um de nós. Tendo dúvidas, a gente precisa correr atrás para elucidar essas dúvidas, né? Também agradecer aos funcionários desta casa. Apesar de não ter participado da reunião com a equipe da saúde que se prontificou a vir ontem à tarde, nós, na segunda-feira, após o término da sessão, nós ficamos aqui até um pouco mais do meio-dia, e na oportunidade eles já esclareceram principalmente os pontos que eu tinha algum receio de estar votando sem ter o conhecimento. Então, encaminhar o meu voto, que nunca foi contrário, mas simplesmente diante da dúvida a gente fica naquela de votar a favor ou contra. Eu sei que as responsabilidades sobre este recurso são responsabilidades, como disse o vereador Natal Reis, que devem e serão fiscalizadas não só por órgãos aqui internos, como é um recurso federal, tem todo um critério, e nós sabemos muito bem disso.
já encaminho meu voto favorável a essa medida, e também pela habilidade que todos nós tivemos de convocar essa reunião extraordinária, lembrando sempre que o vereador não recebe nada por participar dessas reuniões, não tem uma gratificação própria por isso, né? Mas participando dessa reunião é extraordinária, e a habilidade que foi desenvolvida para ter o calendário hábil para ser aprovado ainda nesse mês de setembro, tal proposta. Então, quero agradecer, convidar os companheiros também a estarmos votando juntos na aprovação desse projeto, visto a gravidade do momento, e fazendo só um alerta, presidente. Às vezes, o comportamento, e nós como pessoas públicas, vereadores, prefeito, vice-prefeito, o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas determinações, se nós aqui formos irresponsáveis, e eu quero lembrar que várias vezes vereadores desse poder legislativo sentou com autoridades sanitárias, políticas, para debater sobre a questão do comércio, do funcionamento do comércio. Eu me lembro um dos requisitos e das apresentações do vereador Dadá, que era a volta do futebol, né, o futebol, a prática esportiva do futebol, foi analisada depois de umas 3 semanas, então foi liberado, mais ou menos isso. Por quê? Porque um posicionamento nosso equivocado reflete num pecado que nós não queremos levar nesse mandato, que são vidas humanas. Então, às vezes, parece que algumas atitudes, o comércio está funcionando, deve funcionar, as medidas preventivas, uso de máscara, álcool gel, né, o distanciamento social, são situações que devem ser observadas da forma como vem, mas o afrouxamento em outras situações, como medidas meramente eleitoreiras, trazem preocupação, porque o coronavírus ainda não foi vencido. E como nós comentávamos na segunda-feira, há aí a possibilidade de uma segunda onda, e o país está preocupado com isso. Passamos uma primeira etapa, enquanto nós não tivermos uma vacina eficaz em relação ao coronavírus, a gente tem que ser muito criterioso, e como pessoas públicas, formadores de opinião, nós, vereadores e vereadoras, o poder público tem que se posicionar com muita cautela em suas atitudes. Qualquer passo em falso, nós vivemos, como foi falado no dia 7 de setembro, alguns abusos lá no Porto, 18 mil pessoas, muita gente aqui de Cianorte, de Maringá. O que isso pode refletir? Nós vamos estar experimentando agora, né? 30 dias, 20 dias depois do acontecido. Então, Deus queira e nos abençoe com sabedoria mesmo, para que a gente se posicione pela vida acima de qualquer outro interesse. Obrigado, presidente. Dadá. Presidente, bom dia a todos. Bom dia. Em especial a toda a equipe que está aí à disposição, dentro de todas as suas formalizações requeridas por esse plenário, em reunião presencial e também em reunião na sala de reuniões, em qual antecedeu aí para esclarecimento de algumas dúvidas. Dizer que a gente fica feliz pelo posicionamento dos colegas, sinal que entendeu realmente a importância da aplicação desse recurso. Dentro de todos os debates que tivemos, a gente jamais teve a intenção de interferir diretamente no voto, mas sim na questão de explicação dentro daquilo que a gente já conhece e acompanha. Mas agradeço realmente tanto o acompanhamento do colega Natal, também do vereador João, que já se posicionou favorável. A gente se coloca realmente numa situação difícil quando você tem que aprovar realmente o orçamento de um valor significativo provindo do governo federal, e a gente fica feliz pelas medidas adotadas pela secretaria como um todo na aplicação desses recursos. O vereador João frisou aí algumas coisas que a gente trabalha e a gente se preocupa bastante com isso. A gente às vezes pede, através de uma indicação ou de um requerimento, para que o prefeito flexibilize alguns segmentos, alguns comércios, algumas atividades, mas sempre a gente tem percebido que é com muita responsabilidade de todos os órgãos públicos. Infelizmente, o que está deixando de acontecer neste momento é um pouco do relaxamento mesmo do próprio cidadão. O próprio cidadão ele já está se sentindo imune. A gente anda muito, principalmente nesse período eleitoral, a gente anda bastante, eu não tenho dúvida que com todos os outros candidatos são assim, e a gente percebe que as pessoas não estão levando muito a sério, perderam um pouco do medo desse vírus desconhecido.
inclusive, na colocação que o vereador João fez em relação à abertura de alguns segmentos, citou a prainha, e eu tenho um relacionamento bom na área da educação com alguns professores e enfim, eu sou muito cobrado porque até o argumento usado, o Vitor também sabe do que eu vou falar, tudo pode o casamento, pode a festa, pode o futebol, você pode, enfim, você pode abrir o comércio, você pode ir na igreja, tudo 100%. E a educação você não pode. É estranho. Então, quer dizer, será que no ambiente esterilizado, higienizado, com profissionais à disposição, a gente não consegue retomar também? Isso é que para algumas dúvidas sobre mim. Não é o momento de discussão, presidente, mas acho que como a gente está trabalhando na questão da saúde, e a educação também entra nessa prevenção, então eu acho que seria o momento também do prefeito repensar essa questão, que muitas entidades, muitas escolas particulares, escolas privadas, estão sofrendo muito com esse cerceamento, com esse fechamento de 100%. Então, tem muita gente sofrendo e a gente gostaria que se fosse pensado também num calendário, aí, numa possibilidade da gente poder retomar aos poucos com medidas. Sei que alguns pais, por medida de proteção própria, não enviarão seus filhos, mas se ele acreditar que o sistema funciona, que a higienização vai funcionar, que a proteção da criança vai funcionar, ele também vai ter a confiança de encaminhar seu filho para a escola. Então, dentro de tudo isso que nós já discutimos, presidente, eu quero realmente agradecer aos colegas e dizer que a gente às vezes não defende uma questão com interesse unicamente do prefeito, a gente defende com interesse coletivo público. Então isso é bastante importante que a gente frise bem isso aí, cada vereador exerce seu papel como cidadão e caberá também a nós o acompanhamento dos investimentos, enfim, mas parabéns a vocês, muito obrigado. Senhor presidente, eu também, mais uma vez, quero agradecer a equipe da saúde e palavras sábias aí do vereador Dadá, vereador João, vereador Natal. Eu só discordo em alguma parte, vereador, como está se falando em recursos para o Covid, a questão da escola. Eu, particularmente, sou contra. Por quê? Veja bem, vocês que são da área da saúde, eu estou acompanhando lá quando sai, por exemplo, 5 casos de positivo. Um é idoso, o resto são jovens. Por quê? Porque a pessoa de risco, que é o idoso, ele está ficando em casa. Tipo eu, por exemplo, eu saio no caso de necessidade, porque eu sou de risco. Agora, hoje, quem é que está trazendo o corona? São os jovens. Por exemplo, a escola, as crianças, por exemplo, de 8, 10 anos, automaticamente ele tem um irmão jovem. Então, ele buscou lá nessa aglomeração, passou para a família toda, essa criança vai para a escola, a criança não consegue entender, Dadá, como nós. O distanciamento, o uso da máscara, enfim. Eu não consigo andar a pé de máscara. Eu não consigo, porque por conta do óculos, ou eu tiro o óculos, eu caio porque eu não enxergo, então eu tenho que tirar a máscara. Você acha que uma criança na escola vai ficar o tempo todo de máscara? Não fica, ele não tem discernimento. Aí o que acontece? A criança leva de casa do irmão adolescente que aglomerou. Então, eu particularmente sou contra a volta, e mesmo porque o nosso ano eletivo praticamente já foi. As aulas online têm dado resultado porque as crianças que têm dificuldade, eles trabalham aquela criança em separado. Eu tenho visto isso. Então, particularmente, só nisso aí, Dadá, que eu sou contra, de medo da própria criança levar, que foi contaminado pela família, que aglomerou. O pai e a mãe ficou lá porque é de risco, o filho aglomera e traz. Mas só isso. Mas eu já tinha me manifestado favorável e continuo favorável ao projeto.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, me perdoe, o senhor me perdoe, colega, só para não parar a dúvida em relação, eu até respeito o posicionamento, até houve uma enquetezinha nas redes sociais, e realmente muitos pais optaram por não levar os seus filhos à escola. Mas no sentido que eu falo de você flexibilizar, é no sentido que o filho ele pode estar na companhia do pai, do avô, da avó, no aniversário, no casamento, enfim, porque a criança, por obrigação e por dever, até pelo Código de Defesa da Criança e do Adolescente, ele tem que ser acompanhado por um responsável. E esse responsável, ele pode ir hoje na lanchonete, no restaurante, levar o filho, porque ninguém vai deixar a criança em casa, no sentido de que só na escola ele não pode ir. Em todos os outros eventos ele pode participar. Então, quer dizer, toda essa discussão, ela tem que ser levada realmente com muita seriedade, senão você não programa a volta das aulas para o ano que vem. Na faculdade onde minha filha estuda, já está o calendário de volta, as aulas presenciais, dia 25 de janeiro. Mas, então, tem que existir um debate, tem que existir uma programação, vereadora, porque senão a gente não consegue realmente, como você mesmo disse, esse ano praticamente ele já foi perdido. Mas tem que ser criado protocolo de segurança para que a gente possa a discutir esse assunto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, a equipe da Secretaria da Saúde, os nossos agradecimentos. Eu voltaria aqui a dizer o seguinte, com relação a esse dinheiro do governo federal. Eu diria de que a Secretaria foi responsável a elaborar a nós um dossiê. E é evidente que, através desse dossiê, nós tomaremos a providência aqui hoje, nesse plenário. Votarei, sim. A oposição, eu acredito que votará. Mas nós não estamos votando, senhor presidente, para o prefeito. Nós estamos votando para a Covid-19. E nós temos que conhecer os valores dos nossos funcionários públicos, desde o motorista até o médico. Tem que ser valorizado por essa questão. Então, terá o meu voto, com toda certeza, mas estamos votando exatamente no Covid. E é a oposição que está garantindo essa votação que hoje nós vamos ter aqui. Depois vem o seguinte, com relação ao projeto da educação. Eu sou totalmente favorável, vereador Santina, à sua posição. Eu adentrei nessa casa, inclusive está nas comissões aí, um projeto de lei encerrando o ano letivo de 2020, sem prejuízo aos alunos, aos pais e aos professores. E coloquei para o ano de 2021. Poderia haver um reforço para os alunos. O projeto continua por aí, eu não acho que é inconstitucional, porque não mexe com recursos da prefeitura. Então, essa é a colocação que a gente faz, que às vezes confunde as pessoas. Às vezes algum quer fazer mérito, quer fazer média em cima de situações que não são reais. E nós não, nós jogamos com a certeza. Qual é a certeza? É a preocupação dos funcionários. Eles são funcionários de carreira. O prefeito sai daqui 90 dias. Nós temos que preservar a questão deles. E é por isso que nós pedimos a planilha, para ter conhecimento. Natal acabou de frisar aqui, agora aconteceu em Santa Catarina também. O Brasil inteiro está contaminado pela corrupção da saúde. E nós temos que preservar. Afinal, nós somos uma cidade. Nós somos um parlamentar que representamos essa cidade. E ela tem que ser reconhecida. E só dessa forma, andando direito, fazendo as coisas corretas e atendendo a população, que ela é responsável pelo prefeito, pelo vice-prefeito e pela Câmara de Vereador. Então, por isso, eu mantenho essa posição minha, agradeço aí o dossiê, e só quero dizer ao vereador Dadá,
quando o senhor apelou pelo regimento interno, eu e o Zezão votamos na sessão anterior, contrário, mas a lei me dava esse direito. O senhor apelou pelo regimento interno, mas eu quero dizer que eu votei consciente, contra, e hoje voto favorável, porque recebi o dossiê, tenho conhecimento, e preservando outros funcionários. É isso que é o meu ponto de vista, que eu deixo bem claro, registrado, e inclusive está gravado nessa casa. Muito obrigado. Bom dia, vereadoras e vereadores. Bom dia a quem nos acompanha pelo site da Câmara e nas redes sociais. Bom dia ao pessoal da saúde e a todos aqui presentes. Então, eu quero dizer, sempre eu tenho esse pensamento comigo. Recentemente, assisti uma entrevista de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado aí, que ele disse muito bem frisado, e eu creio que isso daí é a verdade que está acontecendo no Brasil, no Paraná, e talvez Cianorte não seria diferente também. Que o coronavírus teve um sofrimento para milhares e milhares de pessoas no Brasil. Foram-se vidas, mais de 130 mil pessoas, né, que partiram, né, deixando os familiares, foram os pais, mães, irmãos, enfim, um sofrimento muito grande para o Brasil, né, o governo federal, né, na pessoa do senhor Bolsonaro, foi muito ágil, liberou esse dinheiro para o combate ao coronavírus. Mas, igual ele disse, né, que isso foi a salvação de muitas prefeituras, de muitos governos, né? Prefeitura que não conseguiria fechar uma folha de pagamento, não conseguiria honrar com seus compromissos, né, para o fechamento do ano fiscal agora, foram muito bem beneficiadas. Mas não tem nada a ver. Isso vai da consciência do prefeito, de governadores que fizeram isso. Vocês vão pagar aqui, né? Eles vão pagar com Deus, que eles brincaram com vidas, e vidas não é número, né? Então, eu, a princípio, fui contra. Por que eu votei contra? Por que eu votei? Recebemos aqui um projeto, na calada da noite, para ser votado no outro dia, sem a gente saber de nada, como seria, como chegar aqui e votar e tudo bem. Então, eu votei contra no primeiro turno, consciente, eu e o deputado Dirceu Manfrinato. Então, se chegou aqui, nós votássemos do jeito que veio, sem saber de nada, então, nós poderíamos ficar com a nossa consciência pesada, né? Então, foi provocado essa discussão para a gente ver como que seria as orientações que a qual vocês da saúde fizeram muito bem, né? Explicaram detalhes, acho que estão aqui pela 4ª vez já, se eu não me engano. Então, vocês fizeram a parte de vocês. Apesar que eu não esteja completamente esclarecido, que eu tenho muitas dúvidas, então eu estou votando no coronavírus, né? Votando em respeito a vocês, né? Pessoal da saúde em geral, desde a faxineira até o senhor secretário, que todos vocês são dignos, fizeram um belo trabalho. Tanto é que vocês foram reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado em primeiro lugar, tá? Então, não seria eu que ia votar contra para prejudicar o funcionalismo público, o pessoal da saúde, para depois levar uma culpa nas minhas costas. Então, eu voto por causa de vocês, voto pelo coronavírus, né? Porque do jeito que foi passada essa matéria aqui, na calada da noite, para a gente votar no outro dia, sem sabermos de nada. Eu acho que nós votássemos, nós seríamos irresponsáveis. E não é o papel do vereador
é fiscalizar, saber como vai ser gasto o dinheiro que é nosso, que é o dinheiro público, não é do Jair Bolsonaro, não é do governador Ratinho, não é do prefeito, não é de ninguém. É dinheiro nosso, dinheiro do povo. Então, é uma função nossa de vereadores. Eu vou citar um caso aqui, né? Não estou culpando ninguém, mas é igual o vereador Natal diz, é uma explicação genérica. Então, serviço terceirizado às pessoas jurídicas, R$ 238 mil. Coleta de resíduos, 42.900. Manutenção de mecânica e serviços, 25.500. Demais serviços, 50 mil. O que é esses demais serviços? Aluguel do Centro de Combate ao Coronavírus, que quiserem titular como hospital, que não seria nada. É uma repartição ali de umas divisórias. As camas emprestadas por outros municípios da nossa região foram emprestadas. E Nicol, já da própria palavra do prefeito, já foi na primeira etapa investido mais de R$ 400 mil. E agora está aqui, o aluguel de novembro e dezembro, mais 60 mil. 30 mil reais agora de aluguel, e fora os 400 e poucos que já foram gastados. Então, é uma coisa que não dá para a gente entender. Agora, um absurdo aqui, fornecimento de marmitas ao centro Covid, 24.600. Ou acho que o arroz subiu muito, né? As marmitas devem ser muito caras, ou o povo come demais. Então, é umas coisas que não dá para a gente acreditar. Então, eu voto pelo coronavírus, né? Agora, se alguém está fazendo errado, o problema é deles, que impune não vai ficar. Você acha, no Brasil inteiro, governadores, prefeitos pegando, né? A diferença de preço, né, do mesmo produto, né? Está rodando na cidade aí, em algum lugar aí, uma máscara foi comprada por R$ 3,50, depois de uma semana foi vendido para outra empresa, a mesma máscara, a mesma marca, por R$ 1,80. São metade do preço. Então, isso vai aparecer uma hora, sabe? Vai aparecer. Então, pessoal, hoje eu voto, né? Porque não fui convencido totalmente, mas voto, igual eu já falei, pelo coronavírus e por vocês, pessoal da saúde, que vocês merecem todo o respeito nosso, tá? Então, o meu voto hoje é sim. Votei consciente no primeiro turno, o vereador Dirceu, porque nós não poderíamos votar do jeito que está. Votamos para provocar uma discussão, né, a qual vocês desempenharam muito bem o trabalho de vocês. Então, obrigado a vocês, parabéns pelo belo trabalho de vocês. Meu voto, já antecipo, é sim. Vamos passar a votação do projeto, então. Só queria agradecer também mais uma vez a equipe da Secretaria, toda a Secretaria de Saúde. Não é à toa que vocês e a cidade de Cianorte receberam esse primeiro lugar na questão da transparência dos gastos públicos no combate ao coronavírus. Então, parabéns aí por esse reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, parabéns. Vamos votar, então. Em votação, o projeto de lei 42/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão.